Já pode começar? Ó, trouxe até a minha claquete. Bem, 2022 foi a era podcast. Estava todo mundo ali concentrado, procurando várias pessoas e comunicadores que estavam aí naquela mesinha com os microfones. E não dava mais certo fazer no mesmo ambiente que eu fazia, que era no meu quarto, porque as pessoas estavam procurando coisas bem mais profissionais. E aí eu já estava um pouco para trás. Foi quando teve a oportunidade de criar as Meninas do Podcast, onde eu dividi aí essa mesa com uma grande parceira aqui de São João. Então eu fui procurar estúdio, lá eu comecei a criar, rabiscar as primeiras palavras, encontrei esse nome, que foi o nome que foi o maior sucesso, as pessoas gostaram muito, abraçaram mesmo esse projeto e eu me senti bem segura para continuar nessa trilha. E quando eu estava fazendo as Meninas do Podcast, em novembro de 2022, eu tive aí a grande oportunidade de conhecer o São Paulo Fashion Week. Aquele grande evento de moda que eu sempre tive muita vontade de conhecer e finalmente eu consegui. E quando eu cheguei lá, eu sempre achei que moda era só look do dia, né? Uma roupa que a gente se veste para se sentir bem, para parecer bonita. Olha, foi um grande despertar na minha cabeça, porque eu entendi que a moda, ela reúne tantas outras coisas, inclusive uma pauta bem importante, que eu acredito que é uma coisa, inclusive, urgente para a gente, que é a sustentabilidade. Aqui a gente não tem informação, a gente não tem nenhuma ação sobre o assunto, a gente não sabe nada. Então, quando a gente não sabe, a gente também não sabe nem como agir ou como fazer para impactar cada vez menos essa destruição no planeta. E uma coisa que me pegou muito foi quando, lá na cadeira do São Paulo Fashion Week, me deram uma bolsa, que foi essa bolsa aqui. E essa bolsa, ela é feita de ráfia, de material 100% reciclável e biodegradável. Isso me chamou tanta atenção que ali eu acho que foi a minha primeira visualização, que foi quando eu tiver o meu programa, o meu podcast, eu quero aquela bolsinha. Eu quero uma bolsa exatamente com essa questão de sustentabilidade. E foi aí, gente, uma grande virada de chave, porque eu entendi que empreendedorismo e sustentabilidade andam juntos. E eu criei essa mensagem e para mim foi tão impactante, porque no momento que eu estava criando o Corre, eu queria muito saber quem eram os fornecedores, quem foram as pessoas que criaram essa bolsa. Eu consegui encontrar o fornecedor, que foi o mesmo fornecedor que fez essa bolsa. Contei o meu propósito, contei a minha história, contei sobre como eu gostaria que aquilo ali fizesse parte do Criando o Meu Corre. E assim surgiu as bolsinhas do Press Kit. Bem, as Meninas do Podcast acabou em dezembro e em janeiro eu já sabia, eu já queria, era muito forte em mim que eu continuasse com esse projeto, porque afinal de contas foi uma coisa tão gostosa, tão satisfatória, embora me deu muito trabalho, me esgotou muito, assim, sugou muito da minha energia, mas eu acho que trabalho é isso, o corre é isso. E a Silvana, para continuar fazendo aquele projeto da Silvana que começou lá no quarto, depois passou por essa experiência do podcast, e ela precisava escrever uma nova história para que desse continuidade nos projetos iniciais. E foi aí que eu comecei a escrever o Criando o Meu Corre, que nada mais é a realidade de todo mundo, inclusive a minha, inclusive a sua. A gente está a todo momento no nosso corre. E iniciar essa escrita, que foi em folhas em branco, que foi ali nas minhas noites pensando no que eu poderia fazer, como que eu poderia criar esse corre que as pessoas pudessem se identificar e saber que também faz parte da vida delas. Olha, eu acho que lá atrás, num episódio anterior, eu falei que eu me tornei uma pessoa muito observadora, porque eu acho que a observação é uma coisa que realmente faz a gente avançar alguns caminhos.
E quando a gente estava lá nas meninas do podcast, nós recebemos muitas parcerias. Pessoas maravilhosas que eu, inclusive, tive a oportunidade de conhecer por conta desse projeto. Então, a gente recebeu maquiadores, a gente recebeu pessoas que mandavam comidas maravilhosas, gostosas. E foi uma grande oportunidade, nesse momento, de pessoas aparecerem, né, mostrarem o seu trabalho de forma que a gente pudesse conhecer. E eu lembro que teve um dia que nós nos arrumávamos lá no estúdio da Érica Viana, que inclusive Érica e Vinícius foram assim primordiais, foram maravilhosos para as meninas do podcast, para nos incentivar nesse projeto. E eu lembro que quando eu estava chegando, nesse dia, quem ia nos arrumar o Diego. Eu não conhecia o Diego, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto ele. E aí, uma das coisas que eu ouvi, falaram que ele era o maquiador das socialites de São João de Meriti. Eu falei, meu Deus, mas existe socialite de São João de Meriti? Bem, eu não conheço nenhuma delas, mas eu digo que elas têm muito bom gosto e elas confiaram bem no cara que vai estar arrumando elas. E eu lembro que quando eu estava chegando, assim, logo na entrada do estúdio da Érica Viana, o Diego chegou junto comigo. E aí ele virou, ele não me viu, e ele falou assim, cadê a Sil? Cadê a Sil? Eu quero ver ela. E eu estava atrás dele, né? E aí eu virei para ele e falei, tô aqui atrás de você. Aí ele, a primeira coisa que ele virou e falou assim, já sei o que eu quero fazer no seu cabelo. Eu falei, é mesmo? Ah, então tá bom, então é você quem vai fazer. Ali, aquela atitude dele fez assim, ó, deu um clique em mim. Então, nós fomos lá para o andar da Érica Viana, ele começou a me arrumar, ele começou a me maquiar. Quando eu vi o resultado da maquiagem dele, eu estava a capa da Vogue. Eu estava me sentindo a capa da Vogue. E aí, o que aquele clique deu? No dia que você fizer o seu programa, o seu podcast, esse é o profissional que vai estar com você. Eu quero dizer para vocês, assim, não existe profissional bom e profissional ruim. Existem pessoas que estão no seu meio de trabalho querendo crescer e, por isso, elas buscam ser ainda mais do que simplesmente o seu mero trabalho. E aquela atitude do Diego, aquela forma com que ele já chegou e falou, eu já sei o que eu quero fazer. Então, ali, eu sabia que eu podia deixar na mão dele. Eu podia ficar tranquila que eu tinha certeza que ele ia fazer o melhor por mim. E eu acho que profissional é isso, sabe, gente? O Diego, ele vinha com referências, né? Ele não é o cara que simplesmente ia me mandar escolher uma maquiagem no Instagram que ele iria replicar esse trabalho. Eu sabia que ele não ia fazer isso, eu sabia que ele vinha com referências de moda, de eventos, como é importante a gente estar observando coisas além do nosso trabalho. E eu não tive dúvidas. Quando eu comecei a escrever o Criando o Meu Corre, a primeira pessoa que eu pensei em chamar foi o Diego. E aí eu não acreditei quando ele falou, topo. Ah, meu Deus. Ali eu já sabia que a gente ia estar formando uma grande equipe. Só fala alguma coisa pra gente. 1, 2, 3. Oi. Oi. Gravando, estamos em Hollywood. Oi, gente. Meu nome é Diego. Eu sou maquiador e penteadista. Sou de São João de Meriti. Então, gente, conheci Silvana. Ela estava no seu primeiro projeto, que era o... É o primeiro? Era o primeiro, amiga? Tá, volta. Então, gente, conheci Silvana. Ela estava no seu projeto com a... Porque ela nesse dia... Ai, não, gente, vamos aí. Tá legal, amiga? É isso? Tá legal. Então, gente... Conheci Silvana, ela estava no seu primeiro... 3h28 da manhã. Então, gente, conheci Silvana, ela estava no seu primeiro projeto, que era o Meninas do Podcast. Que foi, tipo, eu acompanhava o trabalho delas, eu achava incrível as histórias que elas vinham contando no programa. Pessoas que eu conheci... mesmo morando aqui, conheci dentro do podcast delas. E teve um dia que elas não tinham produção para fazer de maquiagem e cabelo para a gravação. Aí foi nessa que, por indicações, ela me encontrou e pediu para eu estar maquiando ela. Achei aquilo incrível. Atendi ela e a Sá, que era a dupla dela na época, e ela... se encantou por mim. Eu fiquei
muito grato pelo reconhecimento dela de ter acreditado no meu trabalho e ter feito esse convite para mim, assim, de estar continuando com ela, né, nesse novo projeto que ela está criando. Então, gente, olha, eu tô muito ansioso, porque o trabalho já começou. E olha que eu vou falar pra vocês que eu estou muito empolgado. Estamos com as expectativas lá em cima, porque estamos acompanhando, a primeira pessoa que ela entrou em contato para mostrar o projeto, tipo, foi para mim. Aí eu falei, amiga, vamos estar junto. Eu achei incrível. E nisso ela foi chamando, né, agregando mais pessoas pro trabalho. Quando a gente foi ver, tava uma coisa gigante. O espaço tá a coisa mais linda do mundo. Vamos ter outros tipos de trabalho também aqui dentro que vai agregar muito para nossa cidade. Vai ser uma coisa, tipo, eu tô imaginando já daqui para frente uma coisa incrível que o Criando Meu Corre tá trazendo pra gente. O efeito cadeia, né, que vai um indicando o outro, ele é muito importante. E eu tenho uma coisa comigo, eu não sei se é defeito, ou uma chatice, porque eu tenho comigo e isso dá muito certo. Eu só peço recomendação para pessoas que eu admiro profissionalmente. Eu não peço uma recomendação para qualquer pessoa, isso é uma coisa minha e eu não consigo mudar, porque todas as vezes que eu fiz isso, sempre foi muito certeiro, sabe? Eu sempre tive acesso a pessoas muito profissionais, então isso é uma coisa que eu não mudo. E quando eu consegui trazer o Diego, né, consegui a aprovação dele para esse projeto, que até então era só uma ideia, né? Ele não tinha a menor ideia de que eu já estava aí num processo de rabisco, de estruturar, de desenhar. E aí eu virei para ele e falei, Diego, será que você não conhece algum videomaker, alguém que trabalhe fazendo vídeo? E ele na mesma hora, eu tenho sim. Diego Safo virou e falou, tenho sim. É o William. Eu falei, então tá bom. Então me dá o telefone do William. Eu não tive dúvida, né, gente? É o que eu falo. Quando você admira uma pessoa, um profissional, você admira a pessoa, por mais que eu não tivesse tido nenhum outro contato com o Diego, o contato foi somente naquele dia, era tão certo a postura, o posicionamento, que você consegue, na verdade, você não tem dúvida do que as pessoas possam trazer para você. E aí, quando ele me trouxe o William, eu marquei com ele na Casa do Alemão, em junho do ano passado, e eu simplesmente levei um papel com todas as minhas ideias, um papel mesmo, com todas as minhas ideias, né? Sentei com o William lá na Casa do Alemão, o William ficou me olhando assim, tipo, essa garota é louca, né? Não me conhece, nunca ouviu falar, e me vem com um papel, com umas coisas escritas, dizendo que é um projeto, um podcast para São João de Meriti. Mas eu acho que a minha força, que a minha segurança, eu tenho certeza que ele viu aquilo ali nos meus olhos, né? Porque quando eu falo do Criando Meu Corpo, os meus olhos brilham, porque eu tinha tanta certeza que ia dar certo, e eu só tinha um empecilho, eu ainda não tinha um lugar. Então eu falei para ele, olha, eu tenho tudo isso aqui para criar, para fazer acontecer, eu só ainda não tenho um lugar. Mas assim que esse lugar aparecer, você pode ter certeza, eu vou te contactar e a gente vai estar juntos. E ele, na hora, virou para mim e falou, tô dentro. Você vai falar, meu nome é William, eu sou... Tá aqui, tá na frente aqui. Você botou aqui. Porque aí eu consigo me Eu visualizar. acho que ia ser melhor assim pra mim. Se eu soubesse que dava pra fazer, teria feito assim. Olá, tudo bem? Meu nome é William. Geralmente eu sempre estou atrás das câmeras, né? E hoje ela me fez esse desafio aqui de estar falando um pouco sobre o projeto, né? Mas antes eu vou falar um pouco sobre mim. Sou morador da Baixada Fluminense, na verdade, né? Sou videomaker, trabalho também com instrução de drone, né? Então dentro um pouco do meu trabalho também eu presto serviço com imagens aéreas. Trabalho para algumas produtoras no eixo Rio, São Paulo. E aí, em um desses eventos, na verdade, né? O Di, que estava trabalhando lá também, né? A gente acabou se conhecendo num evento por esse mundão afora aí. Ele me indicou, né? Para uma amiga dele, né? Que hoje a gente tem essa amiga em comum, a Silvana. Ela tinha um projeto aqui para retomar, na verdade, um projeto local.
falando um pouco sobre empreendedorismo, né? Ela chegou com... A gente marcou uma reunião num lugar bem conhecido aqui, né? Que a gente chama de Casa do Alemão, né? Eu espero que eles patrocinem a gente, tá? Lembrar da gente depois, né? E a gente acabou se encontrando lá e ela veio com um pedacinho de papel, com umas anotações que ela meio que, né, colocou na cabeça nessa primeira reunião. E eu falei assim, pô, cara, eu vou comprar esse projeto junto com você. A princípio estava tudo nesse pedacinho de papel mesmo. Eu falei com ela para trazer a ideia que ela tinha e, assim, muito embrionário ainda a ideia, né, mas com potencial muito grande. E aí a gente teve esse período aí de onde seria, qual local, né? A gente ficou realmente um bom tempo, né, buscando isso. E assim, eu acredito que o Papai do Céu sabe das coisas e ele entrega as coisas na hora que tem que acontecer, né? E aí a coisa foi crescendo e ela me pediu mais uma indicação e eu dei. E aí a pessoa, né, veio com uma arte linda pra gente. Ela achou um espaço próximo, né, na região que a gente gostaria de fazer, porque a ideia é realmente enfatizar e empoderar os empreendedores da nossa região, da nossa Baixada Fluminense, principalmente, né? A gente tem muita gente boa aqui e a gente precisa de um espaço desse aqui que foi criado, né? Então, cada cantinho aqui, né, do Criando Meu Corre, né, a gente pensou numa possibilidade. Então, a gente tem o Criando Meu Corre, a gente tem a parte de maquiagem, a gente tem a parte da fotografia, a gente, né, abriu leques de oportunidade para pessoas que queiram ou, de repente, precisem de um pontapé na vida, né? E eu acho que o espaço que foi criado com todo carinho aqui foi bem pensado para isso, entendeu? Bem, eu já tinha toda a estrutura do Criando Meu Corre na mão, eu já tinha o Diego, que ia ser o meu maquiador, porque realmente não tem condições de pensar em tudo e ainda pensar no cabelo, na maquiagem. Eu acho que o profissional, qualquer que seja o profissional que tem um projeto, ele precisa estar pronto. Eu já tinha o William, que seria até então o nosso videomaker, e eu só precisava fazer uma coisa, montar um portfólio. E para que o meu negócio, eu começasse a visualizar o meu negócio realmente nas minhas mãos, e mesmo sem ter o estúdio, mesmo tendo batido em várias salas comerciais, eu fui em vários lugares aqui em São João, não tinha, gente, não tinha, eu não sabia mais o que fazer, até que veio aquele estalo. Uma das coisas que eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu falo que o Criando Meu Corre é bem mais do que um podcast, porque a minha ideia nunca foi ser só um podcast. Eu tenho, assim, no meu coração uma coisa que arde muito. Eu vou levar esse projeto para os palcos, eu vou levar para o teatro, porque isso é uma forma de alimentar o sonho da Silvana, que fez a faculdade lá atrás, que tentou estudar teatro e não conseguiu. Então, um dos meus nortes para o podcast é fazer palestras de alto nível, com grandes pessoas, com grandes palestrantes, e levar isso para o palco. E como eu não tinha nenhum lugar, nenhuma porta me foi aberta para eu criar o meu corre, eu fui bater no Teatro Nova Iguaçu, né? Porque eu imaginei, bem, vai que eles lá têm algum lugar para mim, alguma salinha que eu possa criar o meu podcast, e dali eu já ter um passo para entrar nos palcos. E cheguei lá, conversei com a responsável, fiquei super animada, mas não deu certo. Eles não tinham um espaço que fosse propício para isso, eles teriam que criar, né, alguma coisa que fosse diferente daquela estrutura que eles já tinham, e eu fiquei muito desanimada, porque eu achei que eu já estava a um passo do meu sonho. Só que, na verdade, quando a gente entende que até os nossos sonhos, eles têm etapas, que não adianta você querer ir além do que você pode, além do que você tem, isso não dá muito certo, isso acaba frustrando a gente, então a gente tem que entender que tudo tem o seu tempo.